Aí chegou no Chile, no dia seguinte eu fiquei com febre, a mesma febre, sabe? Lembro que uma índia Mapuche me deu um remédio, meu pai ficou muito preocupado, e coisa. Ele viajava muito, viajava para Colômbia, viajava para vários lugares e tal coisa. E eu só fazia cursos, né? E tal coisa. Aí teve a primeira tentativa de golpe, né? E meu pai disse que eu tinha que sair do Chile. Ele queria me mandar ou para Cuba ou para a União Soviética, porque eu continuava dançando balé. Nunca parei de dançar balé, até os 28 anos. Aí ele queria que eu fosse para a União Soviética, que aquilo eles iam resistir lá e tal coisa. O processo era maravilhoso e tal coisa, e que eu poderia voltar depois, ele ia me buscar. Eu não queria ir para Cuba, nem para a União Soviética, eu não queria ir para lugar nenhum. Aí eu fui para a Argentina, ficar na casa de um... Eu fui com esse casal para a Argentina. Aí nós chegamos lá e as coisas eu via pelas conversas deles que a situação estava piorando, aí teve o golpe. No golpe aí eu soube, depois eu constatei, porque tem até um livro sobre o assunto, que o papai ficou em La Moneda até o Allende se matar. E o Allende pediu que o pessoal sair e se matou realmente. Eram 15 que ficaram lá, o médico e os amigos mais próximos. Eles saíram para os subterrâneos, o meu pai estava ferido, e eles atravessaram a Cordilheira dos Andes com a ajuda dos Mapuches, dos índios, né? E não teve resistência, porque o povo estava desarmado. Nesse momento, o casal foi para Portugal. E no dia do golpe, né, ele foi para Portugal. Eu fui para Portugal junto, porque era o que meu pai queria. E meu pai foi para a Argentina. Chegou uns dias depois, 15 dias depois do golpe, ele chegou na Argentina, porque foi muito difícil a travessia, era primavera ainda, não era verão, então ainda tinha muita neve. Eles demoraram muito tempo para chegar, né? E estavam feridos, tal coisa. Lá ele se envolveu com o... Todo mundo que sobrou foi para lá. A Acnur estava esperando eles, entendeu? A maioria foi para a Europa, inclusive a Polônia. Era muito amigo do meu pai, mas como eles eram meu pai era mais para stalinista, o outro era trotskista, a Polônia foi para a Europa, foi para Portugal também. E meu pai decidiu ficar lá, chegaram a fazer uma ação, organizaram uma frente, uma junta coordenadora revolucionária, que era para fazer ações em diversos pontos da América Latina, tal coisa. E antes de eu ir embora, meu pai disse que provavelmente a gente não ia se ver de novo, né? Que vocês tiveram essa conversa? Tivemos, ele fez questão. E que isso quando eu já estava indo embora, porque senão eu não teria ido. Porque aquela batalha nós tínhamos perdido, né? Mas a guerra não continuava e que seria muito difícil, mas que ele pretendia continuar lutando até o fim, mas era um estrategista, meu pai, era conhecido como um estrategista. Obviamente que ele viu que aquilo ali já tinha dançado tudo, já estava quase todo mundo morto, né? Então, se juntou esse resto de todas as organizações que sobraram, era a MIR, CDR, era tudo quanto era tipo de organização, inclusive de pessoal que vivia brigando, se juntou todo nessa junta coordenadora, que teve 2 reuniões.
A primeira reunião, que foi essa lá na Argentina, quando eles chegaram, se juntaram, participou o Daniel, o Joel, esses que o Palmar investigou depois, que eram amicíssimos do meu pai no Chile. Uma vez eu fui até debochar porque eles falavam errado, eles eram operários. Meu pai brigou comigo, sabe? Eu que datilografava os documentos deles, eles às vezes mandavam algumas coisas com erros. E meu pai me dava tarefas desse tipo, assim, né? E eles... Enfim, eu soube do sequestro dele imediatamente. Você estava onde? Eu, Você estava em Portugal. E minha mãe, avisei minha família imediatamente. A casa, o lugar que ele estava com uma família do ERP, que mantém até hoje o lugar, o sótão onde ele estava escondido. Ele usava nome falso lá, porque ele não pretendia sair, ele chegou como refugiado, mas ele já tinha ido para a ilegalidade argentina. Ele chegou, imagina, ele chegou em final de setembro, em dezembro ele já estava na ilegalidade, já tinham feito uma ação lá contra um torturador que tinha matado um monte de gente lá e estava querendo dar o golpe. Isso deve ter precipitado, né? Aí o pessoal que veio para o Brasil, o Jean-Henri Rayá, que era um franco-argentino e mais um outro cara, eles foram sequestrados aqui em Copacabana e o pessoal daqui do Brasil caiu e acabou entregando o pessoal da Argentina, né? E mesmo assim, meu pai deu um telefonema, ninguém sabe se foi isso ou se meu pai deu um telefonema para o reitor da Universidade de Buenos Aires, porque meu pai deu uma saída rápida, que ele costumava deixar um bilhete, então, nesse dia ele não deixou um bilhete, é sinal que ele voltaria logo. Então, ninguém sabe exatamente, isso aí é uma incógnita, que se quem entregou ele foram os caras que desapareceram aqui no Brasil, ou se foi pelo telefonema que ele deu, que ele mesmo disse que ninguém deveria dar, e acabou dando um telefonema dizendo que ia para o reitor disse que ele falou assim, ó, eu vou passar imigrações e vou para aí te encontrar. Então, obviamente que uns 15 dias antes, lá onde estavam os refugiados, onde estava o Joel, tinha ido um capitão Diniz perguntar se alguém sabia do Major Cerveira, certo? Sim, uma parte importante, eles procuraram meu pai no Chile uma vez, mas eles procuraram, mas eles não tinham mobilidade, né? Eles eram cheios de gente da CIA no Chile, por isso que meu pai usava um nome falso no Chile também, e eu não andava com ele, porque andar com ele era muito perigoso, mesmo no Chile ou em qualquer lugar. E então eles estavam procurando já, eles ofereceram para o meu pai voltar para o Brasil, tal coisa, ofereceram tudo para ele desistir, né? Não precisava nem ir para a televisão dizer que desistiu, nem nada, mas ele não quis. E eu estava lá nessa época. Depois, aí eles começaram a procurar ele na Argentina, oficialmente mesmo, sabe? E quando teve essa ação que ele participou, né? E foi ele que atirou, né? No cara. Então eles estavam... Eles mataram todo mundo. Eu vi no meu Facebook a filha do cara que meu pai morava na casa do pai dela, que era companheiro do pai dela. Ela tem exatamente a minha idade, porque nossos pais tinham a mesma idade, né? Ele era advogado, mas ele era do ERP. Ele também desapareceu, ele é um desaparecido também. Tanto é que na Argentina meu pai é considerado um desaparecido político da Argentina. Ele usava o nome de Walter Moura Duarte lá. E tinha um passaporte de pintor de paredes. Sim, ele tinha uma gráfica, ele tinha montado um esquema de gráficas, de documentação falsa. Ele fornecia, que era o mais seguro para entrar no Brasil. Ele teve 5 vezes no Brasil. Eu nunca estive ilegal no Brasil, a não ser quando eu voltei definitivamente para o Brasil, eu voltei na ilegalidade. Passei para a Argentina, na ilegalidade,
E os argentinos disseram que ele já tinha sido trazido para o Brasil e que tinha pouquíssima chance, que era melhor eu sair de lá imediatamente, que eles sabiam tudo, sabiam que eu estava, todo o tempo que eu passei com ele no Chile, tinha muitas fotografias minhas, que algumas pessoas tinham sido presas e tinham visto que eles tinham muitas fotografias minhas com meu pai no Chile ou na casa do Allende, e que era bom eu sair da Argentina, que era bom minha mãe tratar disso. E eu voltei para o Brasil, fui para Porto Alegre, fiquei na clandestinidade. Que ano você voltou? Voltei imediatamente. Voltei imediatamente, em 74. Não, papai foi sequestrado dia 6 de dezembro de 73. E eu voltei em janeiro de 74. Ele ainda estava vivo. A gente ainda tinha notícia que ele estava vivo. Eu parei em Porto Alegre, soube que ele tinha passado por Porto Alegre, depois ele foi trazido para Curitiba, depois foi para São Paulo. De São Paulo, o Brilhante Ustra levou ele, quase morto, numa ambulância, ele e o... Minha mãe foi para a Argentina. Nós fizemos o caminho contra a minha mãe, eu fui para a Argentina, fui. Porque ela era legal, né? Ela tinha que se apresentar, já tinha cumprido a pena dela, sei lá. E o processo, morreu tanta gente, foram tantos sequestrados, que o processo que minha mãe estava foi extinto. Porque, então minha mãe não foi condenada mais, sabe? Só tinha que se apresentar. 2 vezes por semana, ela e meu irmão. Até matarem meu pai. Depois eles deixaram minha mãe em paz. Ela não se meteu em mais nada. Só na busca do marido, que ela acreditava que ainda estivesse vivo. Eu tinha um tio que era muito ligado a meu pai, que me botou embaixo da asa dele, já morreu também, e se tornou um segundo pai para mim. Eu voltando para o Brasil, eu me casei imediatamente, bem novinha mesmo. Com 16 anos eu já estava nas passeatas. Tem até uma foto, está no Facebook. E eu não sabia dessa foto, o pessoal botou há pouco tempo. Que eu estou assim, que a polícia está querendo me bater, o mesmo cabelo. Se você olhar, você vai ver como eu era característica. Né? Que não dá, eu tentei dizer quando botaram a foto, eu falei, eu não sou eu. Mas o pessoal, porque o pessoal botou para fazer um paralelo com hoje em dia. Porque eu tô assim, e a primeira coisa que eu gritei para os meganhas foi o seguinte, eu tô grávida, eu estava grávida de 4 meses. Então os caras não me bateram e me deixaram ir, sabe? Naquele momento. Já existia passeatas de estudante naquele momento, sabe? Contra a ditadura e tal coisa. Não era todo mundo que eles prendiam, era uma questão de sorte. Às vezes eles prendiam gente que não tinha feito porcaria nenhuma, matavam, torturavam. Agora, comigo e com a minha mãe, e tal coisa, com o meu tio, eles não queriam mexer muito, porque deu uma merda muito grande dentro do exército, pelo fato de meu pai ser militar, tinha muita gente que gostava dele. O cara que fez a denúncia na ONU, que viu meu pai morrendo do ECOD, era um militar da ativa, sabe? A ONU tem o nome dele, mantém sob sigilo, eu sei o nome dele, mas porque ele estudou com meu pai, ele não podia fazer nada mesmo ali, né? Ele estudou na academia militar com meu pai e ele fez a denúncia, né? Quantos anos tinha seu pai? 49. E a moça que viu meu pai chegando na ambulância, pelas janelinhas lá das mulheres não perigosas, ela vinha de Minas Gerais, quando ela viu que eu estava procurando papai, veja, eu cheguei em janeiro, ele ainda estava vivo. Como ele deve ter pensado, né, que podia ser salvo, né? Mas não deu. Ele estava usando uma calça de veludo cotelê marrom. Quando ele foi preso, eles simularam um atropelamento, porque juntou gente, porque o pessoal começava a gritar, sou fulano de tal, estou sendo sequestrado. O Rita Pereira começou a gritar, mas não adiantou, né? Botaram na ambulância, levaram embora. Entregaram o Fleury, que foi buscar ele.
E ele também estava com um mocassim e uma blusa azul de botão na frente. A gente tem as testemunhas do sequestro. E a moça que viu eles chegando disse que eles estavam realmente quase mortos, sabe? E que depois, logo depois, ela viu tirando os corpos, né, que foram levados para o hospital militar, num primeiro momento, que ali tinha um pequeno cemitério. E um cardiologista a quem meu pai tinha pago os estudos aqui em Curitiba, de medicina, era um afilhado do meu pai, soube, contou para o meu tio, nós vimos, ele tirou umas fotos, e aí nós não contamos para o resto da família, né, porque hoje em dia não sei se foi certo, se foi errado, talvez minha mãe pudesse ter se casado de novo, né? Mas a gente não podia dizer o nome das pessoas, que as pessoas não queriam que a gente dissesse, eram tempos muito perigosos. Eu entrei no PCB, meu tio era do Comitê Central do PCB, eu entrei no PCB, até porque era um guarda-chuva, me tornei militante do PCB, participei de todas as lutas mesmo. Fui da fundação original do Comitê Brasileiro para a Anistia, fui uma das 24 pessoas que assinou. Fui da fundação e da direção do Grupo Tortura Nunca Mais, original, o primeiro, que se reunia no Sindicato Jornalistas. Eles me chamavam de cerveirinha. E depois, só tive um problema depois, assim, um problema legal, assim, que fui processada. Eu estudava economia, nós fizemos um DCE livre. Isso aonde? No Rio de Janeiro já. Você se estabeleceu no Rio? Casei, me estabeleci no Rio e fui fazer a faculdade de economia e nós montamos um DCE livre. Aí fomos presos e ameaçados com 477. E aí o Modesto da Silveira foi meu advogado nesse momento e disse que não tinha jeito, que o único jeito era mudar de curso. Não, fazia história. Foi aí que eu fui ser economista. Aí eu fazia história, era o pessoal da história. Aí todo o nosso grupo foi ser economista, todo o pessoal que foi preso foi ser economista. Nós fomos presos no DOPS, na Rua da Relação. Meus colegas foram torturados, eu não. Em mim eles não tocaram. Eu sei que todo mundo dizia, a filha do Major Severo, a filha do Major Severo, a filha do Major Severo. Isso em que ano? Menina, isso já era 78, 79. Meus colegas foram torturados, mas não torturados daquela forma. Torturados assim, socos, pontapés, sabe? Isso foi uma glória para eles. Eu me senti até mal de não ter sido torturada. Levei só uns empurrões, mas acho que eles não queriam nada. Tanto é que os outros ficaram presos e eles me largaram imediatamente. Nem à noite eu passei lá, entendeu? Me mandaram embora. Entendeu? Ainda tentei voltar, o cara vai embora. E fui embora, né? Mas eu continuei ali, né? Fizemos... Aí vieram as diretas, a gente participou, a gente foi participando de tudo. Depois quando veio a anistia, a gente participou da recepção dos que voltaram e tal e coisa. Aí eu decidi estudar, né? Eu escrevia muito bem. Meu primeiro emprego, quando eu voltei para o Brasil, foi com o Neiva Moreira, nos cadernos do Terceiro Mundo. Eu sou jornalista por força da lei, né? Embora os jornalistas não gostem muito disso. Mas nós éramos, eu acho que, bem melhores jornalistas, esses que foram por força da lei, porque eu vejo cada jornalista, uma jornalista que foi me entrevistar lá em Natal, um dia a mão dela tremia tanto, eu falei, meu Deus do céu, a menina até começou 3 vezes e errava as perguntas, sabe? Quase que eu disse para ela, melhor você botar um teleprompter lá na frente, porque é um livro que a gente publicou, eu e um colega, sobre cinema, eu escrevo sobre cinema também. Daí eu pensei em escrever, muita gente me procurou, inclusive o filho do Mário Lago, que era jornalista,
para escrever um livro, eu contando dando todo esse depoimento, e ele seria a pessoa que escreveria o livro, mas eu não tinha interesse nisso. Aí eu resolvi estudar e descobri o que aconteceu. Eu estava desiludida do parlamento, não participei com muita ênfase das diretas já fui me afastando mais para o mundo acadêmico e comecei a estudar violentamente, fazer cursos, mais cursos, escrever e participar de todos os congressos que eu podia. Como economista, eu fiz economia num período monetarista, então eu só podia mesmo era trabalhar em empresas de microeconomia, né? Nem concurso público, porque a gente não foi preparado para trabalhar com Estado, essas coisas assim. Então, eu decidi fazer um curso que me desse mais abertura, sabe? De ciências sociais. Eu me enganei na hora de marcar lá no César Gran Rio, lá no concurso do vestibular, e no primeiro dia de aula eu vi o pessoal falando história, geografia, eu não estava entendendo nada. Mas aí eu acabei fazendo um curso de estudos sociais. Acho que nem existe mais isso. Mas era um curso que tinha. Você achou que estava fazendo ciências sociais? Um amigo meu, que também era da luta, disse assim, ele era engenheiro, eu era economista, ele falou assim, para a gente ter uma abertura maior, entendeu? A gente já tinha lido tudo sobre Marx, eu já tinha lido no exílio, eu já tinha lido toda a obra de Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, então, claro, até porque a gente era economista, acumulação primitiva do capital, todas essas coisas, né? Nessa época andava tendo problemas com o Partido Comunista, só permanecia no Partido Comunista por causa do meu tio, que era do Comitê Central. Fui para Uberlândia pelo Partido Comunista. Eu era da Brigada Portinari. A Brigada Portinari é uma brigada que fazia pichações, ornamentações desse tipo, coisas assim, e fazia as ações que chamassem a atenção, né? O Partido Comunista tinha essa brigada, não sei porque o nome era Portinari, vai ver que ele era meio anarquista. Mas eu fui começando a me afastar cada vez mais. Quando eu fiz o curso de Estudos Sociais, eu descobri geografia, porque na verdade eu queria ser engenheira. Se eu não tivesse acontecido tudo isso, eu não ia fazer economia, eu nem gostava. Aí eu queria fazer engenharia, sempre gostei. Aí eu achei geografia muito parecido com uma ciência da terra, tal coisa. Aí eu fui para geociência, fiz geografia. Depois decidi acabar o meu casamento. Meu marido não aceitava muito bem. Quem era o seu marido? Uma pessoa maravilhosa. Manuel Vieira de Alencar Filho. Sim, ele foi preso, torturado quando casou comigo. Foi o batismo de fogo dele. A família dele até era de direita. E ele trabalhava numa multinacional, ele foi abraçando as causas da esquerda até ser demitido da empresa. E aí um cara que merece anistia. E você conheceu ele onde? Você te falou que você tinha 16 anos, isso? Eu conheci na rua. Conheci na rua. Era um homem muito bonito, simpático, agradável e... Mais velho? Noivo, muito mais velho. E você vi nele a segurança total para eu poder fazer o que eu quisesse. Usei a nossa casa, ele era da Souza Cruz, mas eu usei a nossa casa diversas vezes para reuniões com Lisânias Maciel, com pessoas assim, perigosíssimas. Ele nem sabia. Um dos caras que matou o Somoza passou pela nossa casa, dormiu lá, sabe? Mas ele era solidário e cúmplice disso, né? E nunca se arrependeu. Vocês tiveram quantos filhos? Nós tivemos 3 filhos biológicos, adotamos 2 meninas
porque eu não queria mais ter filhos, eu achava que não podia perder esse tempo de gravidez. E ele queria ter mais filhos. E daí eu decidi separar, ele não aceitava bem nesse meu irmão, que além de ser psicanalizado, era psicanalista, disse que a melhor coisa quando uma pessoa chega aquele negócio de se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, a melhor coisa é você desaparecer da frente da pessoa, que a pessoa acaba esquecendo. Aí eu comecei a procurar no mapa um lugar para ir e fui passar umas férias no Rio Grande do Norte com uns amigos. Eu decidi ficar lá e fiquei. Um novo autoexílio? Foi. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém. Daí eu pensei, aqui que eu vou estudar, fazer toda a minha formação. Você levou os filhos todos e foi para lá? Meus filhos eram todos grandes já. Isso Eu já tinha 30 anos, 32. Todos grandes, que maldade. Eu deixei os filhos com ele. Porque se eu tirasse os filhos dele, ele não tinha mãe, ele não tinha ninguém. A mãe dele tinha morrido fazia pouco tempo. Ele me adorava. E sabe? aí você ficou por conta de você, de novo, sozinho. Exatamente. Ele me adorava. Ele adorava aqueles filhos. Sabe? Ele acho que tomava mais conta do que eu. Ele nasceu para ser mãe. Entendeu? Entendi. Então, eu não podia levar os filhos. Aí eu fui sozinha. Arrumei um emprego, eu não quis pensão, não levei nada. Nem os livros, que eram milhares, deixei os meus livros para as crianças. Agora, eu já tinha um rapazinho de 15 anos, 16, que já estava fazendo vestibular. Esse era superdotado de verdade, foi até no Jô Soares e tudo, era um gênio. É um gênio até hoje, fala diversos idiomas, tudo. E tinha mais um outro, que era um ano mais novo, a menina, as meninas pequenas, tal coisa, que ele adorava, aquelas meninas. E uma casa maravilhosa na Barra da Tijuca, Quais coisa, os com uma cobertura. Os nomes dos seus filhos? Dmitri, Vladimir, Débora, Diana, Vitória e Hanna, Paula. Daí eu fui para o Rio Grande do Norte e só estudava e trabalhava. Estudava, usava o nome de casada, continuei usando o nome de casada. Não contei para ninguém minha história, tinha gente que me achava até meio blasé de direita. Porque Você não se envolveu com nenhuma... Não, naquela época eu era muito bonita, as pessoas me achavam arrogante, porque fria, talvez lésbica, talvez alguma coisa assim, né, que não fosse. E eu fui trabalhar numa TV, logo na TV do inimigo, na TV Cabugi, que é afiliada da Globo. Eu era jornalista da TV Globo. E eu não me envolvi com política de jeito nenhum. E estudei bastante, fiquei cobrindo as duas áreas que eu gostava. Eu sabia que para recuperar a história da minha vida, eu tinha que ir para a área de ciências humanas. Mas para o meu prazer, que todo ser humano tem que ter um prazer, eu fui fazer mestrado na geologia, em geofísica, que era o que eu gostava naquele momento, sistema integrado de satélite, coisa. Então eu fazia mestrado em ciências sociais, fiz mestrado em ciências sociais, depois fiz mestrado em geofísica. Aí passei para vários doutorados. Essa altura eu já estava dando aula em universidades privadas, já tinha dado aula até na UFRN, onde eu estudava. Eu já tinha feito 4 especializações. Antes disso, eu já tinha feito 4 especializações. Eu fiz especialização em História da América Latina. Logo depois, eu fazia uma que eu gostava e uma que eu precisava para reunir meus arquivos, né, políticos. E viajava muito, eu viajava até sem um centavo. Se aparecia uma oportunidade de viajar para algum lugar do mundo, para fazer alguma pesquisa, eu viajava para todos os lugares.
né? E Mas o que você procurava? eu tinha um objetivo bem definido. Qual era o seu objetivo? O meu objetivo era a verdade. A sua verdade? Não, a verdade da Comissão da Verdade, que eu não sabia que existia uma Comissão da Verdade. Claro, eu sei. Eu não queria escrever um livro, eu não queria ganhar dinheiro. Eu achava que eu tinha... E eu estava confusa politicamente. Porque eu não acreditava no parlamento. Eu não Mas você estava querendo buscar a verdade através dessa história, dessa trajetória Exatamente, de vida. Exatamente, é isso mesmo. Para saber qual era o caminho que eu seguiria, porque eu A ainda... gente está falando o quê? 2000... Não, a gente ainda está falando em 1900, no final da década de 90, no final da década de 90. Essa sua 98. ida pra lá, 90? Não, a minha ida foi em 92. Aí eu fiz os 4 cursos de pós-graduação, daí fiz os mestrados. No mestrado, veio um cara da USP, que adorou o meu trabalho. Eu fiz o meu mestrado de Ciências Sociais sobre o PCR, um partido de gênese e atuação do Nordeste, do Manuel Lisboa, e caras que eu desconfiava que tinham sido vítimas da Operação Condor. Nessa altura eu já sabia sobre a Operação Condor, meu pai tinha recebido a medalha Chico Mendes, eu tinha ido até o Paraguai, pego um monte de coisa lá, porque eu ainda estava naquela delegacia, já conhecia o Almada. E na geofísica eu estava num projeto que estava sendo financiado como bolsista pelos Estados Unidos para mapear todo o território, todo o litoral brasileiro, obviamente. Cada um fazia um pedacinho, o meu pedaço era o Rio Grande do Norte, porque eles não deixavam que a gente tivesse acesso a toda a base. Claro, porque eles queriam nossas riquezas, né? Mas você vê que eles não desconfiavam de mim, entendeu? E o pessoal das Ciências Sociais, quando eu fui na primeira reunião da ANPOX, Associação Nacional dos Pesquisadores em Ciências Sociais, eles acharam que eu era de direita, porque eu apresentei o seguinte trabalho. O crescimento econômico durante o período do autoritarismo militar. Eu apresentei esse trabalho, foi muito famoso. E apresentei... esse trabalho foi até publicado, ficou famosíssimo na Unbox, entendeu? Fui vaiada, inclusive quando abri a boca para tentar explicar que eu estava explicar que desenvolvimento e crescimento não é a mesma coisa, entendeu? Aí pronto. Aí numa discussão com um economista, foi que eu tive a ideia de apresentar esse trabalho. Aí muita gente, nas ciências sociais, o pessoal achava que eu era de direita, porque eu não abria a boca, só escutava. E eu li os autores que eu não tinha lido, porque Marx, eu já tinha lido tudo, né? Engels, Rosa Luxemburgo. Então eu li Max Weber, eu li Hannah Arendt, eu li Durkheim, Bourdieu, eu li até Foucault, entendeu? Depois Max ainda... Weber, Esse, então, eu reli umas 30 vezes. os 3 porquinhos, né, da sociologia. Não, mas eu li os outros também. Eu saí lendo tudo, né? Todos os autores. Eu li até Friedman. E os liberais, os neoliberais. E aí fui lendo tudo. Na geofísica era minha cachaça, eu sempre brincava comigo mesmo, que era ali. E tinha meu trabalho, né? Eu era jornalista, mas como o pessoal gostava muito de mim, porque eu era muito rápida nas minhas matérias, entendeu? Eles me aturaram muito tempo. Eu pedi demissão daquela televisão um monte de vezes. Quando aceitaram minha demissão, me deu uma tristeza, porque a minha vida mudou. Porque até o fato de trabalhar na televisão, lá em Natal foi muito bom para mim, porque eu era recebida em tudo quanto é lugar, era convidada para tudo quanto é festa de socialite, era convidada até para negócio de karaokê, que te oferecia prêmio, para ser jurada, até de Miss, de tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Você consegue ver, por exemplo, eu fico imaginando que você foi ter uma vida que você quis lá no Rio Grande do Norte, que até então, pela sua história, você viveu a história do seu pai, você viveu
o que o pessoal da VPR, da FRN, pode você ser. ficou no exílio com esse casal, você voltou, quer dizer, talvez no Rio Grande do Norte já, né, aos, sei lá, 30 e poucos 30 anos. e poucos anos, você conseguiu finalmente, né, que acho que nem no casamento você conseguiu ser. Não, não consegui, não, Então, realmente. você conseguiu um dos seus objetivos, que eu presumo, que era ter uma vida própria, que era buscar a sua identidade. Foi, né? exatamente. E a minha identidade política também, que era muito importante. Sim, Naquele essa momento eu maturidade. estava sem identidade política. Porque eu não apoiava o parlamento, mas eu também não tinha certeza se havia ainda espaço para a luta armada, para a derrubada do poder. Aí deu um nó na minha cabeça quando caiu o leste europeu todinho. 89. Eu já cheguei lá assim com a cabeça bem politicamente, então não quis me meter em nada, sabe? Não me meti em nada politicamente. Foi a primeira vez na vida que eu estive em jejum político. Por opção, inclusive. Pelo contrário, eu era até amiga da governadora, amiga do... Esse Garibaldi aí, ele me achava um gênio. Eu fazia matérias na Fierne, imagina. As minhas matérias, eles gostavam. Eu era uma jornalista conceituada lá. Sim, você tinha o que muitos jornalistas não têm hoje, que é uma consistência intelectual. Você tinha uma cultura. Exatamente. Né? Você tinha um saber, que é o que faz falta para muitos. Né, eu tinha uma história de vida que... Eu tinha uns 30 e poucos anos e aparentava ter uns 20 e poucos. Eu não aparentava ter a idade que eu tinha de jeito nenhum. E entendeu? Tinha uma história de... E tinha uma história 50 anos. de 50 anos. Então eu estava na frente dos meus colegas, claro, Óbvio. Era muito mais... E eu já tinha também... as novas tecnologias, eu sempre me interessei muito por tecnologia, então, rapidamente, quando chegaram, eu me apropriei das novas tecnologias, isso me ajudou muito como jornalista. Eu era uma pessoa que estava sempre com um gravador na bolsa e uma máquina fotográfica, sabe? Mas isso eu já sempre, até hoje eu tá ali. E, claro que cada vez menores, cada vez as coisas. Lá em Natal, hoje, eu sou uma pessoa conhecida hoje em dia, porque eu estou sempre com 2 canetas penduradas, o pessoal morre de medo que a caneta vai entre aqui. E se você sofreu um acidente de carro, Nina? E sempre com um pendrive pendurado, entendeu? Eu não me visto assim, né? Bom, então você faz 21 anos que você está no Rio Grande do Norte. Mas eu saí várias vezes. Tá. Aí Mas o cara, a sua base, a sua casa é lá? Eu comprei uma casa lá. Aí eu tentei voltar para o Paraná, não deu certo. Aí ninguém sabia ainda quem eu era. Aí chegou um cara, eu tinha passado na Bahia, com o Marcos Palácio, um jornalista bem conhecido, eu tinha passado para fazer doutorado. Eu ia fazer doutorado, Deus me livre, como eu não tinha... Palácios? Hã? Ariel? Ariel, isso mesmo. Como não tinha doutorado em geologia ainda, em geofísica, eu disse, vou fazer em ciências humanas qualquer, né, só para poder fazer concurso. Então eu ia fazer até em comunicação social. Aí eu já estava dando aula também em faculdade, já tinha saído da TV Cabugi, né? O que, aliás, foi uma ressaca terrível, porque ser tratado como uma pessoa normal nos bares e nos restaurantes e ter que pagar foi triste. Depois de anos... Um choque de realidade. Foi um choque. Realmente, depois que você trabalha na Globo, realmente é um choque. Mas eu sou muito adaptável. Aí eu arrumei várias faculdades, lá dando aula no pós-graduação, toda coisa. E o cara que veio para minha... Que veio, porque eles sempre chamam um cara para ferrar você, né? Mas o cara adorou a dissertação, que foi sobre... O nome da minha dissertação foi A Luta Armada no Nordeste, a experiência do PCR, um partido de gênese e atuação exclusivamente nordestina. E tinha 2 desaparecidos políticos, entendeu? E eu não tinha nada a ver com esse partido. Eu escolhi um partido que não tinha nada a ver com a história da minha vida. Fui várias vezes a Recife, conheci o pessoal do partido. Olha, quando eles ficaram sabendo, anos depois, quem eu era, sabe? Queriam te esganar, pelo jeito, né? Queriam. Nem falam comigo.
Aí estavam todos lá na primeira fila assistindo, né? O negócio, coisa, entrevistei muita gente, coisa. Aí esse cara gostou muito. É como se você estivesse vivendo na clandestinidade ainda, né? Exatamente. Ali eu era clandestina mesmo. Clandestina. E daí o cara gostou muito de mim, coisa, e me perguntou se eu não tinha vontade. Eu tinha passado também na UFRN, aquela desgraça. Eu não aguentava mais sociologia, que eu não suporto sociologia, acho uma coisa da burguesia mesmo. E eles tinham aberto um doutorado em ciências sociais e queriam que eu ficasse. Eu não podia nem ver mais aqueles autores, né? E aí ele falou para mim, você não quer fazer doutorado na USP? Falei, não, já passei na Bahia, coisa. Eu pensei comigo, vou me divertir tanto nos Filhos de Gandhi, Salvador, nos blocos, carnaval. Eu já estava me imaginando na Bahia, né? E pensei, vou me divertir demais. Mas aí todo mundo disse, que é isso? Todo mundo é louco para entrar na USP, todo mundo faz concurso e não passa, os professores daqui fazem concurso, o cara, porque em geral não tem orientador que aceite. Você agora tem que fazer a prova, tem que fazer prova de idiomas. Eu domino hoje em dia 3 idiomas, porque eu já domino o português. Naquela época eu dominava perfeitamente 2 idiomas, que eram o inglês e o espanhol fluentemente. Já tinha inclusive proficiência e tudo. Aí eu sabia que passava na prova de espanhol, né, que era uma prova que derrubava todo mundo. E na prova escrita, a prova, o doutorado era em ciências, era para pessoas. Só a USP oferece no Brasil. É o doutorado que tem a nota mais alta no Brasil, nota 6. E esse cara é um livre docente, um notório saber, um gênio. Mas por acaso ele tinha nascido no Rio Grande do Norte, veja bem. Então ninguém tinha feito um resgate histórico da resistência armada contra a ditadura do estado do Rio Grande do Norte. Por isso que ele gostou tanto de mim. E, ao contrário do que o pessoal imaginava, ele já chegou com um negócio elogiando o trabalho, coisa. Aí foi aprovado com distinção e mérito, louvor e mérito. E ele me convidou, porque depois disso tem o seguinte, quando você termina um mestrado, você tem que pagar um jantar para todo mundo, né? Eu não paguei jantar para ninguém. Não convidei ele, né, nem nada, mas convidei os meus amigos, fomos para um bar, coisa, não sei o quê. E ele, inclusive, me apresentou um amigo dele, que eu acabei namorando e casando, um físico nuclear, que trabalhava nos Estados Unidos, imagina. Ia todos os anos para os Estados Unidos. E um cara que, na época que o pessoal fazia a resistência armada lá no Rio Grande do Norte, ele gostava de tocar violão e era da Tropicália, depois foi para a USP, estudou em Oxford, nunca teve nada a ver com política. E esse foi meu segundo marido, eu fiquei casada com ele 4 anos. Eu já tinha adotado, nessa altura, 3 crianças. Uma eu adotava e só sustentava porque era uma criança esquizofrênica. Aí adotei uma menina pequenininha, novinha, que eu me candidatei para adotar sozinha. Mas aí me empurraram o irmão também. Então eu tenho os 2 hoje em dia, né? Ainda novos, né? A menina mora com a minha mãe e o menino mora comigo. E aí não tem nada a ver com esse cara que eu depois, porque ele nem pensava em adotar ninguém, embora ele fosse muito gentil com as minhas crianças. Até porque, para mim, quando eu me casei com ele, eu já me casei com um pensamento de ser uma coisa transitória. Engraçado, tudo que eu faço na minha vida sempre me parece ser uma coisa transitória. Então, eu não dei espaço para ele ser pai das crianças, que a menina tinha 1 ano. Né? Então, eu não dei o mínimo espaço, eu tinha até ciúmes, porque eu achava que aquelas crianças me pertenciam. O meu primeiro marido, nessa altura já era muito meu amigo, porque meus filhos foram para lá, brigavam com o pai, iam morar lá, coisa. A menina mora em Fortaleza.
acabou ficando morando comigo, a minha menina biológica mesmo. Aí se casou em Fortaleza, mora em Fortaleza até hoje, acho que não sai nunca mais do Nordeste. Um outro ficou lá um tempo estudando comigo, porque queria ir para a Espanha fazer o doutorado e tal coisa, tinha terminado na UFRJ o curso dele, universitário, e um só foi lá uma vez a passeio, e as outras duas meninas adotivas, que foi que eu deixei mais novas, que o pai odiaram o Rio Grande do Norte, e elas eram nordestinas, as únicas que eram nordestinas. Os meus filhos são cariocas. Aí eu fui para a USP, apresentei a tese de que a Operação Condor era uma ideia brasileira e que o meu pai e o Rita Pereira tinham sido os dois primeiros sequestrados. Posteriormente, a Operação Condor tinha atraído o Joel, o Daniel, os irmãos Carvalho, que eram amigos do meu pai, estavam naquela coordenadora, e acho que foram os únicos que escaparam daquele grupo todo, entendeu? E aí eles decidiram continuar o trabalho. Essa coordenadora, te explicar, um ano depois ela voltou a se reunir em Paris, entendeu? Para se extinguir. Enquanto coordenadora, cada um foi para o seu lado. Foi uma primeira tentativa de unificação da América Latina. Sempre foi o grande sonho do meu pai, aliás. Né? Meu pai tinha mania de frentes, de luta. Aí, então, eu fiz a proposta, né? Meu orientador não era nem muito dessa área, mas ele topou. E engraçado que quando eu cheguei lá, eu fiz a prova, eu tirei 10 na prova escrita e 10 na prova de espanhol, né? E já tinha orientador, então automaticamente eu já estava no doutorado, né? E eu cheguei bem por cima no doutorado, né? Porque eu tirei primeiro lugar, um orientador badalado. A Maria Aparecida Aquino, que é uma mulher que mexia com essas coisas de Operação Condor, não existia a Operação Condor, política, tal e coisa. Todo mundo me cantava para ser orientando, o pessoal atrás de um orientador e o pessoal me cantando. Aí eu conheci o Oswaldo Codiola também. Aí teve minha qualificação, que foi uma barra pesadíssima, porque esse Oswaldo Codiola disse que se eu provasse o que eu estava dizendo ali, eu teria escrito um best-seller. Ele ficou muito chateado que eu não chamei ele para minha defesa, a minha defesa de tese. Ele falou, por que você não me chamou? Eu falei, Codiola, você ia ficar enchendo o meu saco. Eu já sabia que já tinha um me enchendo o saco e eu não queria ter você. Ele falou, não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Bom, daí foi dificílimo fazer essa tese. Eu saí de Natal com um excelente salário de quase R$12.000, casa própria, uma vida com alto padrão, pretendia voltar para Natal como doutora, não pretendia ser doutora da USP, não pretendia entrar numa universidade particular, pública. Em que ano você defendeu a sua tese? Eu só consegui defender em 2007. Entrei em 2004. Olha, mas foi tão complicado que eu tive que ir para os Estados Unidos, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina. Me confiscaram várias vezes. Eu fui para o Chile, me mandaram sair do Chile. Eu fui naquele cemitério de Perus, quase que eu e meu orientador fomos presos. Quer dizer, tivemos muita... E eu escrevi, só de documentos, e o que eu escrevi, eu tinha, e o meu acervo pessoal. Minha mãe comprou uma casa em Natal que, de vez em quando, ela passava um tempo lá comigo, quando meu irmão casava. Tem um irmão que mora com ela. Quando ele casa, ela fica mais próxima de mim. Quando ele não casa, eu nem existo. Aí ela comprou uma casa lá, mas já pensando em dar para ele, né? Em levar ele para lá, coisa que, claro que ele não foi, imagina se ele ia sair de Copacabana. Aí eu defendi a tese, foi bastante difícil a defesa, tinha jornalista do mundo inteiro, nunca vi. Quando eu cheguei lá, eu digo, meu Deus, não acredito. E foi toda filmada, foram 8 horas.
Eu fiz uma declaração que podia ter me custado o título, porque o cara do PCB começou a me irritar e disse que... disse uma infâmia, porque a minha tese não, ela tem uma neutralidade científica até muito maior do que as outras teses que eu vejo. Eu disse, primeiro, que eu não acreditava na neutralidade científica, segundo, que eu tinha feito aquele doutorado por uma questão de contar a verdade para a sociedade brasileira, que inclusive que eu queria que ela ficasse à disposição no site para ser baixada por qualquer um, porque em geral põe só o resumo no PDF, mas o PDF é trancado, né? Eu disse que qualquer um que quisesse cópia podia levar a cópia. Eu tive que cortar, né? Sobrou muito documento, porque a USP só aceitava 400 páginas, minha tese tinha quase 800 páginas, né? E o cara falou assim, não, mas você o tempo todo... Eu falei, realmente, você está querendo que eu faça uma declaração? Ele falou, você não faria isso, porque a última palavra é deles, né? Você não faria isso porque você perde o título. Daí eu olhei para... Tinha jornalistas do mundo inteiro, e só não tinha minha família não foi. Foi duro demais para eles, não foi ninguém na minha família. Aí, agora os grupos tortura nunca mais, esse pessoal todo não foi. Aí eu falei, tudo bem, então eu me declaro comunista, marxista e leninista. Aí demorou horas, o pessoal discutindo lá dentro. Aí quando a mulher veio ler, né, porque elas leem, né, para outorgar o título de doutor, a tese foi aprovada com distinção e mérito pela USP e com indicação da banca para publicação pela EDUSP. Aí foi uma festa muito grande, as pessoas levaram flores, o pessoal filmou. Foi diferente das outras teses, porque a universidade ofereceu para mim uma festa, os professores lá porque o diploma que eu recebi foi um diploma em ciências humanas, não foi numa disciplina específica, porque a minha formação é ampla. No Brasil, só a USP oferece esse tipo de... É um doutorado considerado bem difícil de você ter. Tem poucos doutores em ciências biológicas, em ciências físicas ou em ciências humanas. Tem poucos doutores, né? É doutor em ciências que está escrito só. Mas, obviamente, que no meu caso são humanas, né? Porque eu mexi com direito internacional, com economia, com ciência política, com sociologia, com história, com geografia, por uma questão de terreno, e com filosofia, né? Na abordagem da tortura, que é a parte mais filosófica, é a parte que eu trato, meu capítulo sobre tortura. E depois dessa tese, o que ficou mesmo foi, eu sou comunista, marxista-leninista. Quando eu cheguei em Natal, eu fui despedida no dia seguinte da universidade particular que eu dava aula, sabe? Todas as universidades me despediram. Muita gente me virou a cara. Minha vida se transformou num inferno. A minha filha tinha 7 anos, nós fomos sequestradas. Falando em 2007? Estou falando em 2007. Nós fomos sequestrados, ficamos 24 horas sequestradas. Tive que sair do Rio Grande do Norte. Depois voltei Depois no Rio, fui sequestrada novamente. A delegacia do Leblon investigou, entendeu? Sequestrada por... Em que circunstâncias? Na rua. Jogada dentro de um carro? Jogada dentro de um carro, exatamente, interrogada, trancada num lugar. Interrogada por quê e o que eles queriam saber? Eles não queriam saber, eles não queriam que eu publicasse a tese que já estava pronta para ser lançada. Uma pressão para não publicar a tese? Exatamente, para não publicar a tese, para parar de dar. Eu estava dando muitas conferências, entrevistas para jornais internacionais, estrangeiros, dizendo que era uma ideia brasileira, que tinha sido Figueiredo. Isso aí eles não gostaram. Não sei quem não gostou, eu não posso te dizer. Porque, como eu te disse, se você me conhecesse melhor, eu tivesse mais tempo, eu nunca faço uma afirmação. Nem que alguém tira, como o cara estava fazendo ontem lá, eu não admito esse tipo de negócio, porque infiltração, para mim tem que ser tudo muito... Eu sou muito criteriosa na pesquisa. Então, eu não posso te afirmar, eu não sei quem fez isso.
Mas eu comecei a sofrer uma perseguição terrível no Rio Grande do Norte, porque um torturador que detestava meu pai, desgraçadamente, ele mora a 3 quadras da casa que eu comprei, que eu não ia vender de jeito nenhum. A casa da minha mãe eu usava como escritório para os 4 computadores e os estagiários que me ajudaram na transcrição das milhares de fitas. Quando eu estava no Rio de Janeiro, a casa foi invadida, pichada, com milhões de ameaças para mim, para minha mãe. Minha mãe recebia telefonemas anônimos dizendo que iam me matar, que iam matar ela, que iam matar todo mundo. E invadiram a casa da minha mãe. Chegou a vender a casa por qualquer preço, tão desesperada que ela ficou. Eu pedi uma licença sem vencimento no trabalho, fiquei um tempo no Rio de Janeiro. Resolvi voltar, fiz um concurso para o Estado. Usei uma carteira de identidade que era Neuza Maria Cerveira de Alencar. Me aparece só Alencar, o último nome. Neuza Alencar. Fiz o concurso é diferente das universidades, porque não tem entrevista, simplesmente é um concurso. Uma redação é por número, ele é corrigido pelo número, não pelo nome. Eu passei em primeiro lugar, fui chamada no dia seguinte e me tornei professora do ensino médio. No Rio de Janeiro? Não, do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Depois do sequestro do Rio de Janeiro, que foi violentíssimo, né? Eu achei que minha família corria perigo, deixei as crianças lá e voltei sozinha para o Rio Grande do Norte. Todos os meus amigos se afastaram de mim, todos, meus amigos, sem exceção, né, meus amigos. Hoje em dia só tenho colegas de trabalho lá. Aí eu voltei a levar uma vida completamente de ermitã, picharam os muros da minha casa, toda hora comunista, vai embora, terrorista, não sei o quê. Saiu em todas as televisões lá quem eu era, né? Todo mundo diz, ela nunca me enganou, sabia que ela tinha um... Aí começaram as lendas, eu virei uma lenda urbana naquela cidade. Eu sou uma lenda urbana naquela cidade. Eu me tornei uma pessoa muito conhecida, mas como se eu tivesse enganado a sociedade natalense, certo? Você tem uma ideia? Na minha rua, existem tantas lendas sobre mim atualmente lá, que dizem, né, que às vezes eu saio à noite com um shortinho preto, umas botas da La Xuxa, uma peruca negra até a cintura, e vou me encontrar com pessoas das Farc e outros terroristas para tramar. Ou então eu recebo terroristas, porque ninguém vê ninguém entrar na minha casa. Às vezes eu faço algumas reuniões lá em casa de pessoas que vêm de fora, porque eu sou ligada a um... Eu sou ligada, sou simpatizante de um movimento social em Rondônia, que atua basicamente é maoísta, né? E eventualmente eu pedi para nem passarem mais lá por casa. Já recebi alguns amigos, porque eu viajei muito, eu fui da coordenadora continental bolivariana, do movimento continental bolivariano também. Eu estive no Equador, no seminário para acabar com a base de manta, tal coisa. Só que as minhas atividades eram sempre, nunca foram claras, nunca contei para ninguém no Rio Grande do Norte. Então, quando eles descobriram quem eu era, eles se sentiram traídos. Entendeu? E apavorados. E agora eu vou fazer só uma pergunta básica. Quando é que você acha que vai encontrar paz para viver? Paz? Menina, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que eu não tenho nem insônia. Eu não tenho nem... Eu fui tentar ver se eu consegui... Você tem pesadelos? Nada. Eu fui tentar conseguir uma licença. E todo professor consegue licença dizendo que tem depressão, ou está com síndrome do pânico, tal coisa, consegue, né? Consegue uma licença de 120 dias. Eu queria com uma... Eu falei, vou pedir uma licença, já que estão me tratando tão mal aqui nessa cidade. Depois sofri um atentado a tiros. A ministra Maria do Rosário teve que intervir no Estado, falar com o secretário de Segurança. Pegaram os caras, eram matadores de aluguel,
Mais triste que pagaram só 5 mil reais para me matar. E lá é de 0 até perder de vista o preço, entendeu? Porque lá tem uma cidade que só tem matadores de aluguel que atuam no Brasil inteiro, até no exterior se você pagar. E os caras cobraram super barato para me matar. Depois, em dezembro de 2012, eu sofri um outro atentado bem violento, né? Daí eu falei, eu vou pedir uma licença médica, todo mundo pede, né? Porque eu sou contra essas coisas. Foram 2 atentados? Não, eu sofri 4 atentados já lá. E daí por isso que nenhum filho mais mora comigo, e nem me visita. Eu não quero. Aí eu decidi pedir uma licença médica, um psiquiatra simpatizante. Essas coisas eu aprendi com meu pai. Um psiquiatra simpatizante, embora ele esteja num partido político, esteja um político, ele é psiquiatra. Ele me deu uma licença dizendo que eu estava com uma depressão no último grau, síndrome do pânico, tal coisa. Eu fui para uma junta médica. Eu cheguei na junta médica, eu entrei lá e me senti um pouco mal, né? Porque eu via aquele pessoal tudo mal mesmo. Aí 3 psiquiatras, pareciam 3 torturadoras. Uma delas me perguntou se eu tomava banho, outra se eu fazia comida, outra se eu cuidava da minha filha. Eu sei que, quando terminou a entrevista, a mais brava de todas falou assim, olha, melhor a senhora sair daqui, porque senão a senhora vai ser demitida por justa causa. Tentar enganar a junta para se beneficiar, tal coisa. Daí claro, eu senti que a barra estava pesada, eu saí rapidamente de lá e ainda minha filha fez assim, deu certo, mamãe, deu certo. Meu Deus, nunca mais fiquei traumatizada com junta médica. Aí eu não consegui a licença, aí eu fui olhar na internet como é que era quando a pessoa tem esse tipo de problema, né? A pessoa não dorme, não toma banho, tem insônia, tem pesadelo, ou come demais ou não come. Mas o primeiro negócio é não tomar banho. Então, se um dia você quiser uma licença médica, não tome banho. O que é horrível para mim, que eu tomo uns 3, 4... Eu tomo banho de madrugada, né? Escovo os dentes toda hora. Tanto é que eu não consigo... Eu vi umas pessoas aqui ontem almoçando e não escovando os dentes. Eu estava desesperada lá, porque eu tenho mania de escovar os dentes e tal e coisa. E eu sou uma pessoa que não fico devendo um centavo. Esse resquício burguês... Não sei de quem que eu herdei, entendeu? Meus irmãos têm nome sujo, que são empresários. Eu tenho cartões de crédito, assim, eu ganho 1.400... Não, eu ganho, mentira. Eu ganho uns 2.000 reais por mês, e mais os trabalhos que eu faço, que eu sou ghostwriter, né? Eu escrevo e os outros assinam. Mas eu tenho cartões que os caras vivem aumentando, 6, 7 mil. Mas eu sou uma pessoa que eu compro um negócio, eu nem abro. Se eu comprar uma televisão em 10 vezes pelo cartão, eu só vou abrir a televisão depois que eu pagar os 10 meses. Eu sou uma pessoa que faz todos os meus horários, sou metódica, não deixo de entregar meu trabalho, sou capaz assim, de acordar de madrugada, não falto ao trabalho, chego regularmente no horário no trabalho, ninguém chega porque é uma vergonha o serviço público nesse país. Então, quer dizer, eu não posso alegar que eu tenho uma doença, e nem posso dizer para você que eu não tenho paz, porque eu sou uma pessoa bem humorada, meus alunos me adoram, entendeu? Eu tenho um grupo de estudo hoje, com os meus alunos, eu tenho um grupo de alunos que resolveram ser socialistas. Sim, me acusaram já disso, porque você sabe que as revoltas começaram no Rio Grande do Norte. Por coincidência, elas começaram com alunos. Eu dou aula numa escola e me mandaram para o raio que me parta. Eu sou uma doutora, eu sou a única doutora da folha de pagamento. Me mandaram para o raio que me parta, uma escola, para dar aula lá de geografia e espanhol. E eu dei a sugestão de fazer um grêmio, né? Fomos fazendo projetos e mais projetos, mais projetos. E começamos uma discussão sobre o passe livre, que lá não existia. Aí eles começaram a se organizar e tal e coisa. E fizeram as primeiras revoltas, começaram no Rio Grande do Norte, pode pesquisar. Foi a revolta do busão. E dos alunos da minha escola, que depois cresceu, e eles, claro, perderam o controle, porque foi para os outros estados, e o Rio Grande do Norte não existe. Foi a primeira vez que o Rio Grande do Norte apareceu na televisão. Aí a Polícia Federal me chamou já umas 4, 5 vezes
A Secretaria de Educação tentou me abrir um processo contra mim, dizendo que eu estava influenciando os alunos a correrem, a colocar eles em situação de risco, mas eu só dou aula para os alunos de ensino médio. E no meu grupo de estudos, eu tenho um grupo de estudos marxistas, só para jovens. Não quero mais saber gente velha. Mas só entra se tiver mais de 18 anos. Então, você vê que eu pego aqueles alunos assim, que se atrasaram. Repetente. Entendeu? Mas se tornam ótimos militantes. Então, eu tenho muita paz, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu gosto muito de cinema, tenho um outro lado muito lúdico. Eu também toco violão, eu componho, eu escrevo, né? E eu vejo muitos filmes e escrevo. A maioria dos livros que eu publiquei é sobre cinema, não é sobre política, como muita gente pensa. Agora, o trabalho político continua sendo para mim um trabalho. E a parte lúdica, eu não misturo. Nesse ponto eu já não concordo com o Narciso. Eu não quero chegar aos jovens através do trabalho lúdico. Sabe? Eu separo bem para eles, quando eu faço um trabalho lúdico, é lúdico mesmo. Entendeu? E quando é um trabalho político, eu quero que eles levem extremamente a sério, até em questão de horário. Porque se eu marcar 8h30, chegar lá e eles não tiverem chegado, eles sabem que eu vou embora. Sabe? Então, aí você me pergunta se eu tenho paz? Tenho. Paz, inclusive, em relação ao meu pai, que eu não tenho o mínimo sentimento de culpa em relação a ele. O mínimo. Porque muita gente diz que eu dei força para meu pai, a minha família mesmo diz, até minha mãe já me disse isso, numa situação de desespero. Ele adorava você se você tivesse implorado, né? Mas é bobagem. Só se ele fosse um imbecil de ouvir uma garotinha. A pessoa, depois que estuda tanto quanto eu estudei, sabe que eu não tive influência nenhuma, né? E o fato de... Eu podia ter insistido um pouco mais, talvez. Não, eu fico e vou resistir. Quando ele falou que ia resistir no Chile, talvez ele esperasse isso de mim. Eu não estava pronta para isso. Porque eu sabia que resistir ali era morrer. Eu sabia porque ele mesmo... Se você que era uma criança ele sabia disso... Mas talvez ele tivesse esperança que eu morresse com ele, né? Mas com a filha do Freud, que ficou com o pai até o final, ou a filha do Marx, entendeu? Porque frequentemente, algumas vezes ele falou nesse assunto, né? Ele me deu livros, sabe? E eu sempre fui muito esperta. Claro, ele me ensinou a ser muito, muito esperta. Então eu pensei comigo, será que ele pensa que eu vou ficar igual, vou ficar com ele igual com a filha do Marx ou a filha do... O Anne Frank. Né? Não, nem pensar. Então, de modo geral, eu tenho uma tranquilidade. Agora eu continuo tentando reconstruir a história, sabe? E continuo fazendo meu trabalho político. Eu acho que teremos capitalismo para mais uns 3 ou 4 séculos, e o Império Americano também. E eu continuo fazendo o meu trabalho político, que é um trabalho pequeno. Pretendo sair do Rio Grande do Norte, porque vão me matar, né? A cedotagem, eles ameaçam, um dia matam, né? E vai passar por outra coisa, podem dizer que foi um amante, já pensou coisa horrível? Não quero que meus filhos passem por isso. Porque hoje em dia eles desconstroem a pessoa. Comigo eles tentaram fazer isso, mas eu não bebo, não fumo, entendeu? E se eu fosse fazer isso, eu faria tão escondido que, né? Se há uma coisa que eu aprendi a fazer nesse tempo, foi fazer as coisas bem escondidinhas, né? Então, agora, Nina é meu apelido familiar, viu? Não é um apelido político, né? E lá todo mundo me chama de Nina também, porque todo mundo me chama de Nina em tudo quanto é lugar. Embora que eu tenha tentado botar que as pessoas me chamassem pelo meu nome, né? Mas as pessoas me chamam de Nina mesmo, costuma. Imagina, eu vou matar o Codiola. Hoje eu deveria estar num seminário internacional, O Mundo em Convulsão. Eu ia estar na mesa da Venezuela. O Codiola, essa hora, nesse exato instante, deve estar xingando até minha alma. Mas também eu vou dizer assim, olha, não era eu, você botou lá no folder, doutora Nina Cerveira, essa não existe. Meu nome é Neuza Cerveira. Então E é isso, menina Cerveira. Vamos fazer um fechamento, então.
Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não. Você gostaria de responder mais alguma coisa? Sim, tem uma pergunta. Você gostaria de responder? Sim. Mais alguma coisa? Eu dei sorte por por ser filha de um homem tão liberal, né? Liberal que eu digo assim, a nível intelectual, que tinha sentimentos, porque quando eu fui embora ele disse para eu não olhar para trás, eu olhei e ele estava chorando, isso me ajudou muito a me tornar uma mulher e a poder amar outros homens, a não ficar presa naquele homem. E eu sei que as pessoas esperam que eu diga, ai, por que ele se meteu nisso? A nossa família foi destroçada. Não foi. Nossa família cresceu muito em todos os aspectos. Eu acho que todos, apesar de tudo, tiveram sua parte positiva, porque minha vida foi destruída. Não foi, minha mãe está com 81 anos, entendeu? E ainda faz planos para o futuro, né? Coisas que ela vai fazer. Então, eu acho que se a gente tivesse ficado aqui em Curitiba, naquele marasmo, eu teria me casado com um idiota qualquer daqui. Não sei se eu teria tido a vida maravilhosa, né, de tantas aventuras que eu tive, porque eu sou uma aventureira. É da minha natureza. Isso aí ninguém me fez uma aventureira. É da minha natureza. Se alguém chegar aqui e me convidar, Nina, você quer ir até a Síria? Porque eu tive em Honduras, eu tive no Paraguai, eu estava lá na época dos golpes. Ó, você quer ir até a Síria fazer uma cobertura lá? Claro, vai ter que pagar tudo, né? Mas eu vou. Eu iria. Você iria? Então, mas não é todo mundo que iria, né? Então foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de dar esse depoimento, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação.
guerra se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.